Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 31 de janeiro de 2026. Acreditei por anos que eu era minha irmã morta ressuscitada. Gail Gallant cresceu acreditando que era fruto de um milagre. Ela era a ressurreição da irmã morta em um acidente de carro, havia dito sua mãe. Não era à toa que as duas tinham o mesmo nome. Eu tinha morrido, passado supostamente 9 meses no céu e depois voltado para cá, disse. Em entrevista ao programa Outlook, da BBC, Gail contou o peso que isso teve em sua vida e como foi capaz de se libertar do fantasma da irmã. Em julho de 1955, a família Gallant foi vítima de um trágico acidente de carro no Canadá. A caminho da casa de familiares, o carro em que estavam foi atingido por um caminhão. Todos os membros da família ficaram feridos e a filha mais nova, Gail, com apenas 5 meses, faleceu algumas semanas depois no hospital. Maria Gallant ficou completamente devastada com a perda da filha, e o médico sugeriu que ter outro bebê poderia aliviar sua dor. Pouco tempo depois, ela estava grávida de novo. Católica fervorosa, se convenceu imediatamente que a gestação seria uma forma de Deus atender suas preces e trazer sua filha de volta. Quando deu à luz uma menina, praticamente idêntica ao bebê que havia perdido, teve certeza que se tratava de um milagre. Ela não queria ter outro filho, ela só queria aquele bebê de volta. Ela acreditava que Gail estava literalmente na sua barriga, crescendo novamente, diz a hoje escritora Gail Gallant, que veio ao mundo em um parto milagrosamente indolor. Segundo a minha mãe, eu tinha exatamente o mesmo peso, cabelos escuros, o mesmo rosto, conta. Maria decidiu então chamá-la de Gail, mesmo nome da filha que havia perdido. E aos 4 anos, Gail se sentiu ciente que havia renascido. Acho que foi a primeira vez que entendi que, segundo a minha mãe, meu nascimento tinha sido um milagre, que eu tinha morrido, passado supostamente 9 meses no céu e depois voltado para cá. Inicialmente, Gail não teve dúvida de que era a ressurreição da irmã e se entusiasmou com o status de criança milagrosa. Minha primeira reação foi uma espécie de euforia, de orgulho, de felicidade. Tive a sensação de ter sido escolhida, me senti incrivelmente sortuda. Muito especial. E a pessoa mais importante da minha vida me via assim. Ela conta que isso criou um vínculo especial entre as duas. Acabei com uma das coisas mais horríveis que uma pessoa pode passar, que é perder um filho. Meu nascimento levou essa dor embora por um tempo. Eu tinha outras 2 irmãs, mas sabia que era a favorita, que era a especial, recorda. Por ser uma criança milagrosa, Gail se sentia predestinada a fazer um bem maior pela humanidade. Chegou a pensar, inclusive, que se tornaria santa ou freira. Mas essa convicção não durou muito tempo. Acho que começou a perder força à medida que percebia que não era perfeita. De alguma forma, senti que não poderia corresponder às expectativas que eu achava que seriam razoáveis, para alguém que havia ressuscitado dos mortos. Tinha de haver algum propósito na minha vida. E eu não me senti à altura disso. Tudo isso se tornou uma enorme fonte de ansiedade e pressão para Gail. Na cama à noite, eu ficava muito preocupada, enquanto outras crianças têm medo do bicho-papão, de monstros debaixo da cama, de fantasmas. Eu tinha receio que a Virgem Maria aparecesse no meu quarto e me pedisse para converter a Rússia do ateísmo para o catolicismo. Era início dos anos 1960, em meio à Guerra Fria. De alguma forma, na minha cabeça, essa era provavelmente a missão número 1, lembra? Até que, por volta dos 12 anos, ela passou a se sentir assombrada pela irmã. Comecei a imaginar a outra Gail como um fantasma, vivendo debaixo da minha cama.
Imaginava que ela era minha irmã secreta, vivendo uma vida paralela, em uma dimensão diferente. Ela queria ficar embaixo da cama, e só eu sabia que ela estava lá, relata. Naquele momento, era óbvio que havia tido uma grande ruptura, e eu não era mais a continuação do bebê Gail. Ela não comentou nada com a mãe, nem com as outras irmãs. Na verdade, não se falava mais sobre a outra Gail na casa há algum tempo. Reencarnação Gail entrou então para a universidade, onde estudou teologia e filosofia da religião. Foi quando ela começou a analisar a Bíblia e a questionar, pela primeira vez, o milagre do seu próprio nascimento. De alguma forma, de repente me dei conta de que as histórias em que o Natal se baseia são supostamente baseadas em um tipo de mitologia. E provavelmente não são de fato reais. Uma constatação que foi devastadora para ela: se o nascimento milagroso de Jesus não foi realmente verdade, por que minha história haveria de ser? A partir daí, ela passou a ver a outra Gail de forma diferente, de novo inspirada nos filmes de terror de Hollywood da época, acreditou que havia reencarnado. Comecei a pensar que era a reencarnação da minha irmã. Usei isso como desculpa para mim mesma, por isso demorei tanto para tirar carteira de motorista. Porque eu era a reencarnação de uma vítima de acidente de carro. Mas, segundo ela, naquele momento saiu um peso enorme das suas costas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém, não ressuscitado. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia, de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai,
porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.